O Império do Japão foi uma entidade política que existiu por 79 anos, desde a restauração Meiji em 3 de janeiro de 1868 até a outorga da Constituição do Estado do Japão em 3 de maio de 1947, após a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. Essa época foi marcada por uma rápida industrialização e militarização e passou a ser considerada por muitos a modernização mais rápida de qualquer país até hoje. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco desse importante período da história japonesa que levou o país a se tornar uma grande potência mundial. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Em 1603, tem início no Japão o período Edo, quando o shogun Tokugawa Ieyasu assume o poder e estabelece seu shogunato na cidade de Edo. Teve início um período de relativa paz, desenvolvimento da agricultura e crescimento econômico, incluindo um alto nível de urbanização que por volta de 1700 já colocava o Japão como possivelmente o país mais urbanizado do mundo. Só que esse período também foi marcado por um forte isolamento político-econômico e de rígido controle interno no país, que tinha o objetivo de suprimir a propagação do cristianismo e evitar que a riqueza desenvolvida pelo comércio exterior pudesse contribuir para o surgimento de algum senhor feudal poderoso o suficiente para derrubar o clã Tokugawa. Em 1853, o comodoro da Marinha dos Estados Unidos, Matthew Perry, foi enviado para o Japão junto com uma frota de navios de guerra para forçar a abertura dos portos japoneses ao comércio americano por meio da chamada diplomacia das canhoneiras. Então, no ano seguinte, foi assinado entre os Estados Unidos e o shogunato Tokugawa o Tratado de Kanagawa, colocando um fim na política de reclusão e promovendo a reabertura do Japão ao mundo. Nos anos seguintes, uma série de tratados desiguais foram assinados entre o shogunato Tokugawa e os países ocidentais, o que acabou desencadeando muita hostilidade interna e fazendo com que a figura do shogun perdesse prestígio, já que esses tratados eram vistos como uma humilhação para os japoneses, pois demonstravam a fragilidade bélica do país. Mesmo sendo governado por um shogun nessa época, o Japão também possuía um imperador, apesar de possuir muito pouco poder. Então os clãs de Satsuma e Choshu formaram uma aliança e combinaram seus esforços para derrubar o shogun e colocar o imperador Komei no seu lugar. Só que em 30 de janeiro de 1867, o imperador Komei morre de varíola e é substituído por seu filho e príncipe herdeiro Mutsuhito, que assume o trono como imperador Meiji. A aliança Satsuma-Choshu segue seu objetivo e em 9 de novembro de 1867 o shogun Tokugawa Yoshinobu renuncia ao cargo, colocando um fim ao shogunato Tokugawa. Então, no dia 3 de janeiro de 1868, acontece a restauração Meiji, quando o imperador Meiji, com apenas 15 anos, declara sua própria restauração de plenos poderes. Dessa forma, nasce o Império do Japão e tem início o período Meiji. Nesse momento, o território japonês se estendia da parte sul da ilha Sakhalin e das ilhas Kurilas ao norte até as ilhas Ryukyu ao sul, incluindo também o grupo de ilhas vulcânicas chamado de Ilhas Izu, cobrindo uma área total de aproximadamente 1.984.000 km² de extensão. Mas já no dia 27 de janeiro desse ano, tem início a Guerra Boshin, quando Tokugawa Yoshinobu dá início a uma revolta tentando tomar a corte imperial em Kyoto. Em 7 de abril de 1868 é promulgada a Carta de Juramento, delineando os objetivos e o curso de ação a ser seguido durante o reinado do imperador Meiji para promover a modernização do país. Em 4 de julho desse ano, na Batalha de Ueno, a cidade de Edo cai diante das forças imperiais e em 3 de setembro a cidade passa a se chamar Tóquio, para onde a capital imperial é transferida. E em 1869, as forças do antigo shogunato Tokugawa, que haviam formado uma última resistência no sul de Hokkaido, se rendem e a Guerra Boshin chega ao fim, marcando o fim da resistência ao estabelecimento da restauração Meiji, e em julho desse ano é criada a Marinha Imperial Japonesa. Em 1871, é enviada pelo Japão a missão Iwakura. Essa missão viajou pelo mundo para renegociar com os Estados Unidos e os países europeus os tratados desiguais assinados durante o shogunato Tokugawa, além de colher informações sobre os sistemas sociais ocidentais a fim de realizar a modernização do Japão.
O governo japonês enviou observadores aos países ocidentais para observar e aprender suas práticas e também pagou conselheiros estrangeiros em vários campos para irem ao Japão educar a população. Também em 1871, o iene foi adotado como a única moeda do Japão, substituindo as moedas feudais. Em 1875, é assinado entre o Império Japonês e o Império Russo o Tratado de São Petersburgo, e o Japão cede aos russos a sua parte na Ilha Sakhalina em troca de todas as Ilhas Kurilas. Nesse mesmo ano, o Japão anexa o arquipélago das Ilhas Ogasawara, ou Ilhas Bonin, expandindo a sua influência no Pacífico. O súbito processo de modernização adotado no Japão mudou quase todas as áreas da sociedade japonesa, abrangendo armamentos, artes, roupas, sistemas político e jurídico e até a língua. O governo proibiu costumes ligados ao passado feudal do país, como o uso público da katana e o corte de cabelo chamado de chonmage, que eram associados aos samurais do período Edo. Esse processo de destruição cultural levou a uma revolta dos samurais em 29 de janeiro de 1877, chamada de Rebelião Satsuma, quando os samurais do antigo feudo de Satsuma se rebelaram contra o governo Meiji. Essa revolta foi contida em 24 de setembro desse ano, sendo a última e mais séria revolta contra o novo governo. Em 1885, o grupo de ilhas conhecido como Ilhas Daito é formalmente reivindicado pelo Japão. Em 1890, é adotada a Constituição Meiji, também chamada de Constituição do Império do Japão, sendo a lei básica do Império Japonês e tendo uma forma de monarquia constitucional baseada no modelo prussiano, no qual o imperador do Japão era um governante ativo com considerável poder político. Dessa forma, o Império do Japão é fundado por lei. O processo de modernização do Japão foi acompanhado de perto e fortemente subsidiado pelo governo Meiji, que tinha uma estreita ligação com um poderoso grupo de empresas conhecido como Zaibatsu, que contavam com empresas como a Mitsui e a Mitsubishi. O Japão pegou emprestado e adaptou a tecnologia do Ocidente e gradualmente assumiu o controle de grande parte do mercado asiático de produtos manufaturados. A força militar se tornou o meio necessário para alcançar o desenvolvimento nacional e a estabilidade, e o Japão imperial se tornou a única grande potência não ocidental e uma grande força no leste e sudeste da Ásia, como resultado de seu desenvolvimento econômico e industrialização. Em 1894, tem início a Primeira Guerra Sino-Japonesa entre a China e o Japão pelo controle da Coreia, que nessa época era um estado tributário da dinastia Qing. Essa guerra terminou com a assinatura do Tratado de Shimonoseki em março de 1895 e a China aceitou ceder ao Japão a península de Liaodong e Taiwan, que se torna a primeira colônia ultramarina do Japão. 3 anos depois, o atol Minori Torishima também é anexado pelo Império Japonês. Em 1898, a península de Liaodong é arrendada pela Rússia, que instala na região uma estação naval. Isso acabou enfurecendo os japoneses e a ameaça da Coreia cair em mãos russas levou à Guerra Russo-Japonesa em 1904. Essa guerra durou até 1905 e o enfraquecido exército russo foi derrotado pelo moderno e organizado exército japonês, sendo a primeira vez que um país asiático derrotava um país europeu em uma guerra moderna, e isso colocou o Japão em uma posição de destaque no cenário político mundial. Com a vitória japonesa e com a assinatura do Tratado Japão-Coreia de 1905, a Coreia é declarada um protetorado japonês. O Japão também assume o controle sobre a península de Liaodong e recupera o seu território na ilha Sakhalina. E com a assinatura do Tratado Japão-Coreia de 1910, a Coreia é oficialmente anexada ao Japão. A partir desse momento, os japoneses impuseram um regime de terror na Península Coreana, onde milhares de pessoas foram jogadas em campos de trabalho forçado ou em fábricas onde trabalhavam em condições semelhantes à escravidão. Além disso, foi imposto uma série de leis que visavam suprimir a cultura coreana e iniciar um processo de assimilação forçada da cultura japonesa, em que a literatura, canções nacionais e até a língua coreana foram proibidas. Em 29 de julho de 1912, o imperador Meiji morre e é substituído por seu filho Yoshihito, que assume o trono como imperador Taisho, dando início ao período Taisho. Em 28 de julho de 1914, começa a Primeira Guerra Mundial e o Japão entra na guerra ao lado dos aliados a fim de expandir a sua esfera de influência. Então, já em 23 de agosto desse ano,
o Japão declara guerra à Alemanha e, em outubro, ocupa as bases alemãs na província chinesa de Shandong, conquista dos alemães as Ilhas Marianas, as Ilhas Carolinas e as Ilhas Marshall, que faziam parte da Nova Guiné Alemã. A partir de 1920, após o fim da Primeira Guerra Mundial, por causa do rápido desenvolvimento industrial, o Japão precisou importar várias matérias-primas como ferro, borracha e petróleo, que vinham principalmente dos Estados Unidos para poder manter seu crescimento econômico. Em 25 de dezembro de 1926, o imperador Taisho morre e seu filho Hirohito assume o poder como imperador Showa, dando início ao período Showa. Esse período foi marcado pelo crescimento do nacionalismo japonês, tendo como figura principal Sadao Araki, que uniu o antigo Código Bushido com os ideais fascistas europeus, formando assim a base ideológica do nacionalismo Showa. Além disso, o totalitarismo, o militarismo e o expansionismo se tornaram a regra do império e a adoração ao imperador foi intensificada. Por haver uma falta de recursos naturais no Japão, os japoneses achavam que a aquisição de territórios ricos em recursos estabeleceria a autossuficiência econômica do país e, como resultado, o Japão voltou a sua atenção para a Manchúria. Então, em 1931, os japoneses invadem e conquistam a Manchúria, alegando que essa invasão tinha o objetivo de libertar os manchus locais dos chineses e estabelecem na região o estado fantoche de Manchukuo. E em 1936, criam na região da Mongólia Interior o estado fantoche de Menjian. Em 7 de julho de 1937, os japoneses invadem Pequim, levando à Segunda Guerra Sino-Japonesa entre o Japão e uma aliança formada pelos chineses nacionalistas de Chiang Kai-shek e os comunistas liderados por Mao Tse-tung. E em 13 de dezembro desse ano, acontece em Nanquim, a capital do governo nacionalista, o Massacre de Nanquim, um dos episódios mais terríveis desse conflito, onde estima-se que cerca de 200 a 300 mil pessoas foram mortas, muitas de forma cruel, além de cerca de 20 mil pessoas entre mulheres, crianças e idosos terem sido violentados. Esse evento acabou mudando a opinião pública dos norte-americanos contra o Japão, aumentando assim as tensões entre os dois países. Em 1938, o Japão invade a União Soviética na tentativa de restabelecer as fronteiras entre o Japão e a Mongólia, mas o exército soviético, muito mais forte e preparado do que na época da Guerra Russo-Japonesa, derrota as forças japonesas na Batalha do Lago Kazan, sendo essa a primeira derrota importante do exército imperial japonês. Em 1939, o Japão já tinha conquistado vários territórios chineses e, com a continuação do conflito entre o Japão e a China e o avanço japonês sobre a Indochina francesa, os Estados Unidos e os países aliados impuseram ao Japão embargos de recursos estratégicos como o petróleo. No dia 1º de setembro desse ano, tem início a Segunda Guerra Mundial. Em 26 de setembro de 1940, o Japão ocupa a Indochina francesa e no dia seguinte, o Japão assina com a Alemanha e a Itália o Pacto Tripartite, com o objetivo de estabelecer uma nova ordem na Europa e no leste asiático, formalizando assim a aliança conhecida como o Eixo. Devido ao embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos que o Japão vinha enfrentando, os japoneses decidiram colocar em prática o plano desenvolvido pelo almirante Isoroku Yamamoto de atacar a frota do Pacífico dos Estados Unidos no Havaí, com o objetivo de incapacitar os Estados Unidos por tempo suficiente para que o Japão pudesse estabelecer seu império no Sudeste Asiático. Então, no dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses promovem um ataque surpresa à base naval norte-americana de Pearl Harbor, dizimando a frota de navios de guerra dos Estados Unidos, matando cerca de 2.500 pessoas e colocando os Estados Unidos na guerra ao lado dos aliados. Após esse ataque, os japoneses lançaram ofensivas contra as forças aliadas em Hong Kong, na Malásia Britânica e nas Índias Orientais Holandesas, e em 6 de maio, o Império do Japão conquista as Filipinas. Dessa forma, o Império do Japão atingiu seu apogeu territorial e tinha se transformado em um gigantesco império marítimo, dominando grande parte do Sudeste Asiático, cobrindo uma área estimada de cerca de 7.400.000 km² de extensão. Só que a maré começa a virar a favor dos aliados durante a Batalha de Midway, que aconteceu de 4 a 7 de julho de 1942. Com a perda de 4 porta-aviões, a Marinha Imperial Japonesa sofreu a sua primeira derrota decisiva, perdendo assim
a sua capacidade estratégica ofensiva e não conseguiu se reconstruir. Já em setembro, as forças terrestres australianas derrotam os fuzileiros japoneses na Batalha de Milne Bay na Nova Guiné e, dessa forma, colocam o Império do Japão na defensiva pelo restante da guerra. A partir de janeiro de 1944, o Japão começa a perder suas conquistas. No dia 31, as forças americanas desembarcam nas Ilhas Marshall, assumindo o controle do arquipélago em 3 de fevereiro, e a partir desse momento, o Japão foi progressivamente perdendo o controle sobre várias ilhas do Pacífico. Em 20 de outubro, o exército americano, liderado pelo general Douglas MacArthur, desembarca nas Filipinas e vários desembarques anfíbios e bombardeiros começam a neutralizar bases estratégicas japonesas. Os submarinos aliados nas rotas marítimas japonesas começam a estrangular a economia do Japão, comprometendo a sua capacidade de abastecer o seu exército. A partir de janeiro de 1945, após a Batalha de Iwo Jima, o Império do Japão começa a perder suas próprias ilhas e tem início uma série de bombardeios incendiários sobre as cidades japonesas que resultaram em 67 cidades queimadas e matando entre 350 e 500 mil civis. Mesmo assim, os militares japoneses não se renderam, então em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançam uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima e 3 dias depois, em 9 de agosto, outra bomba sobre a cidade de Nagasaki, matando instantaneamente cerca de 120 mil pessoas. Também em 9 de agosto, os soviéticos invadem o estado fantoche de Manchukuo, dando início à Guerra Soviético-Japonesa e acabando com o controle japonês nos territórios chineses. Então, no dia 15 de agosto de 1945, em um discurso em rádio nacional, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão ao povo japonês. O Japão permaneceu ocupado nos anos seguintes, principalmente pelo exército dos Estados Unidos sob a liderança do general MacArthur, para revisar a Constituição japonesa e garantir a desmilitarização do país. Então, em 1947, os aliados ordenaram que o Japão abolisse a Constituição Meiji e promulgasse a Constituição do Japão de 1947, que entrou em vigor em 3 de maio desse ano, prevendo um sistema parlamentar de governo e garantindo alguns direitos fundamentais. Dessa forma, a figura do imperador foi reduzida a um símbolo do Estado, exercendo apenas um papel cerimonial e, com isso, o Império do Japão chega ao fim. E essa é a história do Império do Japão, um dos maiores impérios marítimos da história. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.